Bom dia a todos. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, queremos iniciar o nosso estudo de hoje, a nossa reflexão, rogando a espiritualidade amiga que esteja conosco, os mentores desta casa, Fraternidade Mundo Luz, os mentores e companheiros espirituais de cada um de nós. Rogamos, Divino Mestre, permita que os teus emissários estejam conosco, nos intuindo, conduzindo os nossos trabalhos, as nossas reflexões. Permita, Senhor, a fluidificação das nossas águas, que a espiritualidade de luz possa, nesse instante, visitar a todos e a cada um de nós, nos nossos lares, nos nossos locais de trabalho. Visitar igualmente, Jesus, aqueles que por alguma razão não puderam estar conosco. Agradecemos infinitamente a direção da casa pela oportunidade de trabalho. Que o Divino Mestre Jesus conduza, intua e conduza o trabalho de cada um, Senhor, na nossa evolução, na nossa transformação, no nosso aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, mais uma vez, bom dia a cada um de vocês. Bom dia, queridas irmãs. Primeiramente, inicio o nosso estudo de hoje, a nossa reflexão, agradecendo a direção da casa, Fraternidade Mundo Luz, na pessoa da Gislene, que está aí hoje. Agradeço ao amigo Murilo, que sempre abre as portas para a nossa oportunidade de estudo. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo programado da casa, do livro da Dona Terezinha, Coleção Mediunidades. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o capítulo 31 e 32, que vai falar para a gente sobre materialização e curas 1, E por que curas 1? Capítulo 33, quem tiver a oportunidade de ver depois, é o curas 2, E eu inicio o nosso estudo de hoje, a nossa reflexão, trazendo o seguinte pensamento, talvez porque a autora se utiliza desse método de estudar materialização e cura juntos, Por que aprendermos sobre materialização de espíritos, materialização de objetos, trazidos, entre aspas, ou forjados, elaborados num plano espiritual e manifestados para nós, e por isso uma materialização e o fenômeno da cura. Como nós vamos ver ao longo do livro, da leitura de hoje, como Kardec trabalha na Gênese, ele trabalha no livro dos médiuns, a cura ela pode ser considerada um fenômeno de materialização, entre aspas, Eu me lembro de já ter refletido com vocês aqui nos encontros do sábado da casa, que todo médium curador, todo médium que tem a mediunidade de cura, ele é também um médium de efeitos físicos, necessariamente, mas não ao contrário. Nem todo médium de efeitos físicos, ele será um médium de cura, de efeitos curativos. Mas a mecânica, como que funciona o fenômeno da materialização, ela vai nos dar um norte para a compreensão da mediunidade da cura e até para que aqueles médiuns que sejam chamados a trabalhar com essa tarefa, eles possam compreender um pouco melhor como direcionar os seus fluidos, como trabalhar na cura, como ser um instrumento da espiritualidade nesse trabalho. Então vamos seguir na nossa leitura comentada do livro da Dona Terezinha. Não sei se alguém, especialmente o pessoal da casa, está acompanhando. É o capítulo 31. Para mim, no PDF, ele está na página 190. Pode ser que no livro físico esteja um pouco diferente. Materialização é o fenômeno em que os espíritos constroem algo material, entre aspas, desde substâncias informes até coisas ou mesmo corpos humanos. Não é fenômeno muito encontradiço ou muito comum,
pois depende não apenas da existência do médium de efeitos físicos, mas de um médium que emane abundantemente o fluido animalizado. Bom, o que a dona Teresinha inicia explicando para a gente, né? É um fenômeno em que os espíritos constroem algo materializado, entre aspas, para nós compreendermos que essa materialização, por mais que aparentemente ela possa parecer com a nossa matéria no plano físico, no plano terreno, no plano material, por mais que ela possa parecer ter o mesmo arranjo molecular, a mesma substância, a mesma organização dos átomos, né? Ela é um pouco diferente disso, né? É, porque ela vibra numa frequência diferente. Ela é produzida, digamos assim, de fluidos ou de matérias em condições que a nossa ciência terrena, a nossa ciência material, digamos assim, né? A nossa investigação aqui do planeta no plano físico, ela ainda não descobriu a origem, digamos, ou como esse mecanismo funciona, né? Por isso a dona Terezinha utiliza o termo aqui, né, material, entre aspas, para dar uma ideia para a gente que, embora seja também matéria, é uma matéria um pouco diferente. Diferente em que sentido, né? É uma matéria numa vibração diferente da nossa. Nós vamos ver logo à frente ela nos dizendo que essas materializações, entre aspas, de um objeto, de uma substância qualquer, ou às vezes até de um corpo físico, né? Elas são geralmente temporárias. E temporárias também por causa da característica dessa matéria que é manipulada pelos espíritos para que se produza a materialização, o fenômeno da materialização, né? Ela é temporária porque ela utiliza-se, os espíritos utilizam de uma certa quantidade, digamos assim, né, de energia do fluido animalizado do médium, que algumas escolas vão chamar do ectoplasma. Bom dia, Cássia. Ele demanda, né, essa manipulação pela espiritualidade, ela se desvanece, ela se desfaz com o tempo, justamente por não pertencer ao nosso plano físico, material denso, compacto, né? Não é produzida exatamente da mesma forma e das mesmas substâncias. Por isso, em regra, há essa matéria, né? Ela dura pouco tempo, digamos assim. Mais à frente, a dona Terezinha vai nos dizer que caso essa materialização, especialmente de um objeto, né, se ela durar mais tempo e até não se desfazer com o tempo, embora aos nossos olhos humanos possa parecer uma materialização, muito mais provavelmente será um fenômeno de transporte daquele determinado objeto do que um fenômeno de materialização em si, né? O fenômeno de transporte tem também a necessidade da participação do médium de efeitos físicos, né? Que através dos fluidos do médium do efeito físico, a espiritualidade, o espírito manifestante, ele envolve o objeto e por estar envolvido por esse fluido animalizado, esse objeto ele se torna invisível aos nossos olhos físicos, né? E então a espiritualidade transporta esse objeto sem que a gente perceba. Nesse caso, esse objeto não foi exatamente uma materialização, né? É a nossa matéria densa mesmo, compacta, foi transportada de um lugar para outro, sem que nós tivéssemos consciência ou tivéssemos a visão disso. Gente, sempre que vocês quiserem, podem interromper para perguntar, para poder complementar, para discordar daquilo que estamos falando, né? Somos todos estudantes aqui, sempre digo em toda reflexão, né? Não sou ainda palestrante, a gente é um facilitador,
da ciência da espiritualidade. Fiquem absolutamente à vontade para interromper e para complementar. E fica mais dinâmico, né, do que só vocês me ouvindo aqui, ainda mais hoje, durante quase 2 horas, né? Então vamos seguindo a nossa reflexão. A dona Terezinha segue nos dizendo: a matéria, mais uma vez entre aspas, que os espíritos elaboram, é formada pela combinação dos fluidos do espírito manifestante com o fluido animalizado do médium e com os fluidos ambientes, né? Ou seja, esse objeto que foi materializado, qualquer que seja ele, né? Vamos focar no objeto porque ele é mais simples, digamos assim, dá menos trabalho para se materializar, para a espiritualidade produzir esse fenômeno. Ele é de alguma substância, ele é de alguma matéria, ele é feito de alguma matéria. Ainda que de uma matéria que a nossa ciência ainda desconheça, que cada um de nós ainda talvez não compreenda, mas é matéria. E por ser matéria, ele precisa ser feito de algo, de alguma substância. E o que é esse algo, essa substância? É o fluido animalizado do médium, ou o ectoplasma, fluidos emanados pelo próprio espírito que está manifestando, e fluidos que esse espírito, essa espiritualidade, que está trabalhando com esse fenômeno, ela recolhe do próprio ambiente, né? Do local da reunião mediúnica, ou do entorno da reunião mediúnica. Ou eles podem, digamos assim, ir buscar esses fluidos lá na natureza, né? Nos rios, nas matas, na própria emanação da luz solar. Todos são fluidos que possuem características que a espiritualidade consegue ir manipulando. E se nós fôssemos investigando cada um desses fluidos, o próprio fluido animalizado do médium, o nosso próprio corpo físico, material, denso de matéria, nós iríamos chegar naquele fluido comum que o Kardec vai chamar do fluido universal, né? Que é a base de toda a existência do universo material e imaterial também, né? A espiritualidade vai captando esses fluidos, vão manipulando e transformando num objeto, numa caixinha, numa pulseira, enfim, num copo, nos objetos ou em fenômenos um pouco mais complexos, né? E ainda mais raros de acontecer, até mesmo em corpos físicos. Acredito que todos vocês que estejam aqui conheçam as histórias de materialização do Chico, do Peixotinho, de outros grandes médiums, né, que participaram de fenômenos em que foram materializados corpos físicos mesmo. E aí a pergunta que nós ainda vamos chegar lá, né, do porquê do fenômeno da materialização. Qual a utilidade disso ou para que se fazer uma reunião mediúnica voltada para a materialização? Inicialmente, ao longo da história do Espiritismo, quando a espiritualidade inicia e começa a se expressar para cada um de nós, sistematizado ali por Kardec, esse fenômeno, antes de mais nada, nos demonstra a existência do plano espiritual, a existência dos espíritos, né? E a possibilidade de manifestação deles e da conexão deles conosco, né? Do intercâmbio plano físico com plano espiritual. Então, por isso, e no início, esses fenômenos eles eram mais comuns, como a gente sempre vem dizendo. O próprio fenômeno das mesas girantes, né, não era uma materialização, mas era um fenômeno de efeito físico, que naquele momento era uma necessidade, digamos assim. Foi um fenômeno utilizado pela espiritualidade para despertar a curiosidade, né? Para despertar o interesse da massa, digamos, né? Das pessoas que viriam a ser hoje, né? Talvez cada um de nós aqui, estudiosos da doutrina espírita. Então, esse é o primeiro objetivo, digamos assim, da materialização. E já que estamos falando de curas, vamos falar daqui a pouco de curas, né? Do auxílio aos enfermos. Pode acontecer também, né, da espiritualidade, um próprio mentor,
um próprio guia espiritual, né, coordenador de grupos, ele se materializar, né? Ele utilizando-se dos fluidos dos médiums, utilizando-se dos fluidos da própria natureza, ele se materializa, torna tangível, palpável, da mesma forma que cada um de nós estamos aqui, estaríamos, né, se estivéssemos no mesmo ambiente físico, e poderíamos nos tocar e ver tranquilamente e nos interagir, esse espírito materializado poderia agir da mesma forma. E agindo dessa forma, atuar como um médico terreno, né, no socorro aos enfermos, nas cirurgias espirituais. Mas mesmo hoje também, mesmo esse fenômeno, ele é um pouco menos comum, porque, digamos assim, o socorro espiritual, as cirurgias espirituais, entre aspas, elas evoluíram e tornaram-se mais fluídicas, tornaram-se mais rarefeitas, né, em que a manipulação desses fluidos pela espiritualidade, ela não precisa ter a materialidade palpável e tangível, perceptível pelos nossos sentidos físicos, né? Então, mesmo numa materialização voltada para uma reunião mediúnica de efeitos curativos, né, raramente ou quase nunca nós vamos ainda encontrar uma materialização propriamente dita. Seguindo na reflexão da dona Terezinha, outra característica, né, dessa... Sim, Cássia, pode falar, minha amiga. Bom dia a todos. Léo, quando você fala dessa materialização para cura, eu estava vendo alguns casos do Paulo César Frutuoso, Sim, em que ele fala materialização de órgãos, sabe? Ele conta isso, né? Lá no, quando ele faz um trabalho lá no Frei Luiz. Será que essa materialização, né, que ele conta mesmo, de que ele pegou, né, em órgãos, quando não parece que ele participou de um processo de uma cirurgia cardíaca, era de válvulas, né? E eu achei muito interessante, eu ficava imaginando como que isso era possível, né? Tipo, mas aí porque essa questão da racionalidade, né, Léo? E aí, quando você traz, né, essa questão aí da materialização, dessa questão da manipulação do ectoplasma, de fluidos, e isso faz muito sentido, né? Já que a nossa matéria, ela não são energia condensada, né? Aí a gente vai entender, porque quando ele falava, eu ficava pensando, gente, como que isso é possível, né? E aí, quando você coloca dessa forma, faz mais sentido, né? A questão da materialização até mesmo de órgãos, né? Que ele pontua isso nas palestras, né? sim. Então, foi muito bacana, assim, muito esclarecedor para mim. Assim. Obrigada. Eu que agradeço, Cássia, a sua participação. Talvez todos nós aqui conheçamos, né, o trabalho do Dr. Paulo César Frutuoso. Ele atua lá no Lar Frei Luiz, acho que há mais de 30 anos, também como, acho que como médico terreno e como médium curativo, né? Me lembro de ter visto já assim esse vídeo dele em que ele diz que foi literalmente materializada uma válvula cardíaca, né? E aí ele dá a entender que futuramente pode ser que os transplantes terrenos sejam feitos desta forma, né? E com uma vantagem, sem nenhum risco de rejeição do órgão, porque a espiritualidade vai manipular fluidos do próprio doente, né? Fluidos do próprio paciente saudável, fluidos saudáveis, obviamente, né? Fluidos da espiritualidade e do médium que esteja ali trabalhando e combinando aquilo, se é fluidos que originam-se do próprio paciente, não há como ter a rejeição daquele órgão. Agora, aproveitando o seu comentário e a sua pergunta, né? Eu diria que surge para mim uma nova dúvida, e talvez para cada um de nós, eu estava dizendo, né? A dona Terezinha nos traz nessa obra, que em regra essas materializações, elas não são duráveis no tempo.
justamente porque, na maioria das vezes, elas acontecem para uma demonstração e pelo tipo de fluido ou de manipulação que é trabalhado pela espiritualidade. Mas uma como essa que o Dr. Paulo ele exemplifica, né, em que foi materializada uma válvula cardíaca. Ela precisa ser para sempre, entre aspas, né? Ela precisa durar durante a vida física daquele paciente que passou pela cirurgia espiritual. E aí como que é esse mecanismo, né? Talvez algo que a própria doutrina espírita ainda não tenha nos trazido ou que a gente ainda não conheça. Talvez essa durabilidade dessa materialização que ele exemplifica seja também trabalhada pela espiritualidade na forma ali que, né, que eles manipulam esses fluidos, para que ela dure mais tempo, né? É algo a se investigar. Provavelmente o Dr. Paulo, nas obras dele, eu confesso que não conheço os livros, já vi algumas falas dele, mas não conheço o livro. Fica como dica para cada um de nós de estudo, né? Para a gente compreender esse exemplo específico que ele nos traz da materialização de um órgão humano, né? A espiritualidade vai nos dizer, a dona Teresinha fala, que é plenamente possível essa materialização. Mas ela traz essa observação, acredito que com certeza com base em Kardec. Em base, essa materialização ela é temporária, né? Ela não tende a durar por mais tempo. Algo para a gente estudar com certeza. E, queridos irmãos, item 2 das características dessa matéria, né, tratada no livro pela dona Teresinha. Pode assumir, sob o comando do pensamento e vontade do espírito, a aparência da substância do nosso mundo terreno, orgânicas ou não. Ou seja, a tangibilidade, a gente vai ver esse material, a gente vai segurar, né? Se for a materialização de um espírito, nós vamos poder tocá-lo, né? Por isso a aparência do nosso mundo terreno. Essa formação ou essa matéria imita as substâncias do nosso mundo, mas sua estrutura íntima não é idêntica à estrutura delas ou do nosso mundo terreno, né? Quando analisada em laboratório. Quando ela fala sua estrutura, eu interpreto, né, não tenho lá um profundo conhecimento de química, mas interpreto como o arranjo molecular, cada lugar que, né, cada átomo está colocado, está arranjado, a vibração desse átomo, né, o próton, o elétron, o nêutron, as outras partículas subatômicas, acredito eu que essa seja a diferença e a resposta, né, para a nossa indagação, talvez até mesmo para a durabilidade dessa materialização. Essas substâncias, essas coisas, né, que podem ser materializadas, elas podem ser ingeridas, né? Caso aparentem um alimento, por exemplo, uma fruta, pode dar a impressão de saciedade, pois é alguma substância. É uma substância diferente, né? Em essência diferente da nossa, mas que é uma substância. Talvez algo que a gente ainda desconheça. Talvez algum elemento químico utilizado como base que nós desconheçamos. A tabela periódica hoje, não sei quantos, né? O meu tempo de ensino médio já vai muito longe. Não sei quantos elementos químicos nós temos na nossa tabela periódica hoje, deve ser uns 30 e poucos, mas quantos que a gente não deve conhecer, né? Que ainda não foram catalogados pela nossa ciência terrena. E com certeza é de conhecimento da espiritualidade. Talvez aqui esteja também mais uma chave para a gente compreender essas materializações. E uma outra característica costuma ser de formação temporária e breve, como eu estava dizendo. O interessante é que a dona Teresinha ela fala, né, com base em Kardec, costuma ser temporário. Isso não exclui a possibilidade de não ser temporário. Se não pudesse não ser temporário, Kardec teria dito, e a autora aqui da obra teria nos dito também, né? Quando duradoura, permanecendo em nosso plano, no nosso plano físico, é mais provável que seja um transporte e não uma materialização, né? Então, aqui também refletindo sobre essa temporariedade. Pode ser que seja temporário, pode ser que não seja. Em não sendo mais provável que seja um fenômeno de transporte,
e não uma materialização em si. E se é uma materialização em si, né, durável, talvez a gente ainda precise investigar um pouco mais esse fenômeno, de como ele está acontecendo. Mecanismo da materialização. Começa com as emanações do ectoplasma, ou fluido animalizado do médium, que parecem nuvens luminescentes ou não, e as radiações e eflúvios das pessoas presentes. Quando eu estava lendo e me preparando para a nossa reflexão, um ponto me chamou a atenção dessa fala em específico da Dona Terezinha, né? Que a materialização ela se dá também com as radiações e eflúvios das pessoas presentes na reunião mediúnica de materialização. Aqui talvez ela esteja falando do médium de sustentação, mas também da importância das outras pessoas que estão ali naquela reunião de materialização ou uma reunião de cura, né? De auxílio e de proporcionar cura física. Mesmo as pessoas que não sejam ou não se identificam como sendo médiums de efeitos físicos, que não emanem o ectoplasma em abundância, conscientemente ou não, cada pessoa que está ali, né, mesmo que inconscientemente, ela vai doar um pouquinho para aquele fenômeno. Ela vai irradiar um pouco da sua energia, do seu próprio ectoplasma, para ser manipulado pela espiritualidade. Item 3. Pode ocorrer uma sensação de frio, que é indício do dispêndio de energia calorífica. Aqui ela está falando do médium especificamente, né? Quem aí é médium de cura nunca teve essa sensação, né? De sentir a mão esfriando ou de sentir frio no corpo todo. É um indício, como a dona Terezinha tá nos explicando, de que nós estamos doando, né? O nosso ectoplasma, a nossa energia calorífica para que ocorra o fenômeno da materialização ou até mesmo, como nós vamos ver mais à frente, um auxílio curativo. 4. Ao final, a formação se dissolve, em regra, né? Como se esvanecesse no ar, e os fluidos nela utilizados retornam às suas fontes, que foram o espírito manifestante, o médium e demais participantes e o meio ambiente como um todo, né? Gente, mais algum comentário, alguma pergunta? Não, então vamos seguindo. A materialização de espíritos. A estruturação de uma forma humana pode ser parcial, Uma mão, um rosto, um busto. Eu acho que até o próprio Chico, né, já vi alguns registros doutrinários de reuniões em que a equipe que com ele trabalhava utilizava-se, aí não é exatamente uma materialização, né, mas também um fenômeno de efeito físico, usava-se a parafina para se moldar, né, mãos, bustos, em que de certa forma está aqui também é, encaixado dentro do fenômeno da materialização, e pode ser parcial, como a Cássia nos lembrava do Dr. Paulo, né, um órgão, no caso uma válvula cardíaca. Então, a materialização, né, de um corpo, ela pode ser total ou parcial, ou de um corpo inteiro. É modelada com base no perispírito sobre ele, quer que seja o espírito manifestante, quer seja o do médium. Essa materialização em todas as aparências de vida, temperatura, tangibilidade, movimento e até certa fisiologia, respiração e fala, por exemplo, pois é um espírito, um ser inteligente que está atuando através desta substância. O espírito materializado locomove-se entre os presentes, conversa com eles, toca-os, pega objetos e os muda de lugar, maneja aparelhos, instrumentos, etc. Kardec não empregou essa terminologia, essa formação, o termo materialização, mas sim aparições tangíveis, né, ou palpáveis.
Em se tratando, queridos irmãos, queridas irmãs, né, da materialização de um espírito, como está sendo dito no texto, né, pela dona Teresinha, todos nós teremos plena visibilidade ou tangibilidade ou toque disso, né? Talvez se nós não estivéssemos num fenômeno desse, né? Se a pessoa não estivesse numa reunião mediúnica voltada para aquele objetivo, ela achasse que estivesse conversando com uma pessoa normal, né? Com um ser humano vivo, entre aspas. E não há como nós refletirmos sobre o fenômeno da materialização de um espírito ou da espiritualidade sem lembrarmos, né, do, entre aspas, fenômeno da ressurreição do Cristo, em que no seu corpo fluídico materializado, ele se materializa para os apóstolos ali durante um longo período. É claro que no caso dele, né, ele não precisava utilizar-se dos fluidos dos médiuns para fazer essa materialização. Ele mesmo, como conhecedor de todas as leis, né, conhecedor de todas as leis que regem o nosso universo, na matéria e fora da matéria, como alguém que tinha a capacidade de manipular todos os fluidos, né? Ele materializou o próprio corpo, né? Naquele fenômeno da aparição, né? Quando a gente pensa em Pentecostes e nos dias posteriores, que ele permaneceu com os apóstolos. E ali é dito que ele diz a Tomé, né? Toca, e Tomé vai lá e toca, e ainda assim não acredita, né? E ainda assim tem a dificuldade de acreditar. E aí Jesus diz para ele: feliz daqueles que acreditam sem verem, sem perceberem, né? E claro, queridos irmãos, já que estamos falando disso, né? Tirando o ensino espiritual desse trecho evangélico, que consigamos desenvolver a nossa fé, né? Do acreditar sem ver com os olhos físicos, do acreditar sem precisarmos palpar ou termos provas da espiritualidade. Isso é muito importante para cada um de nós. E como a dona Teresinha está dizendo, né, Kardec ele não usa na codificação o termo materialização, mas aparições tangíveis. E por que Kardec usa o termo aparição tangível, né? Para diferenciar a aparição tangível da vidência ou do médium de vidência, como a gente está dizendo, né? E aí alguns colegas dentro da doutrina vão até fazer essa divisão que não está, no meu humilde entendimento, não está exatamente correta. Eles vão dizer, mas no fim acaba sendo o mesmo objetivo. Se é uma aparição, é na verdade um fenômeno mediúnico, que só aquele médium que tem evidência, ele vai estar vendo essa aparição. Se é uma materialização do espírito, todos nós iremos ver, iremos poder tocar, independente de sermos médiuns videntes ou não, né? Alguns irmãos vão fazer essa diferenciação entre aparição e entre materialização, né? E Kardec falava, aparição tangível igual a materialização. Todo mundo está vendo, todo mundo pode tocar, todo mundo pode interagir com aquele espírito, sendo médium ou não. Agora, quando Kardec falava na aparição, ele se referia mais à vidência, né? À mediunidade de vidência, em que o médium ele está acessando a espiritualidade com o seu perceber mediúnico. Alguns vão chamar do terceiro olho, né? Da visão espiritual. E aí não é uma materialização, mas uma visão mediúnica. Seguindo na reflexão da dona Teresinha, o termo agênere é o nome que se dá às materializações de espíritos um tanto mais duradouras que o comum, de modo que lhes permite conviver algum tempo entre os encarnados, como se também encarnados fossem. Na Bíblia, há o relato de dois anjos que Ló hospedou em sua casa, Gênesis 19, capítulo 19. Allan Kardec estudou o assunto na Revista Espírita de fevereiro de 1859, dando um exemplo ocorrido naquela época.
Vide a respeito o item também, né, o item 25 do capítulo 7, segunda parte do livro dos médiuns. Kardec, né, trabalha esse tema no livro dos médiuns, na Gênese, ele também vai falar um pouco sobre o fenômeno da materialização, e na Revista Espírita, aqui citada pela Dona Terezinha, essas materializações mais duradouras, né, que de tão duradouras parece um espírito encarnado, como está sendo dito. Seguindo. Algum comentário, queridos irmãos? Alguma pergunta? Fiquem à vontade. Cuidados, né, para uma reunião voltada para a materialização. Durante a manifestação, o médium apresenta sensível. Isso foi algo que eu até não tinha me atentado, não saberia dizer, embora já estudante há um bom tempo. Durante a manifestação, o médium apresenta sensível perda de peso. Houve casos de apresentar parcial desmaterialização do seu corpo físico, obviamente. Essa perda deverá ser reposta o mais breve possível após a manifestação. Mas o médium sempre emagrece emagrece 1 ou 2 quilos por reunião. Por isso, essas reuniões têm de ser espaçadas e se recomenda a todos os participantes delas cuidados alimentares e abstinência de álcool, fumo, substâncias tóxicas, para que os fluidos não retornem ao médium, com a mescla demasiada e prejudicial. Talvez justamente por isso, né, queridos irmãos, as reuniões mediúnicas voltadas somente para o fenômeno da materialização, ou em que ocorram materializações mais complexas, mais tangíveis, por exemplo, de corpos, né, de espíritos que se materializam totalmente, hoje talvez elas sejam cada vez mais raras justamente por causa disso, né? Por causa do dispêndio energético do médium. E se for um médium apenas que está ali com essa capacidade de dispêndio, de doar o ectoplasma, que vai ser utilizado no fenômeno da materialização, esse dispêndio energético pode ser tão grande que pode acontecer, como a dona Terezinha nos disse, desse médium emagrecer, né? Ter perda literal da sua massa corporal, do seu corpo físico. Então, tudo isso precisa ser feito com muito cuidado. Eu até já tive alguns contatos recentes com amigos de doutrina que me diziam que algumas casas fazem sim, né, as reuniões para emanações de ectoplasma e materialização fluídica, mas com esse cuidado, né? Tem mais de um médium, né? Às vezes 3 ou 4 médiums que estão ali para emanar os seus fluidos e os médiums de sustentação, e ainda assim é doado, né? É emanado isso com controle. A espiritualidade recolhe aquele fluido, aquele ectoplasma, e vai utilizá-lo sempre na cura, vai utilizá-lo de uma maneira mais, hoje, né? Hoje mais objetiva, mais útil do que a materialização, que né, utilizando, por exemplo, no fenômeno da cura. Sim, Gislene, à vontade. Leonardo, aqui a Terezinha fala, né, da abstinência de álcool, fumo e substâncias tóxicas. A gente não tem a abstinência de carne também, porque sempre que eu vou, no dia de reunião principalmente, né, eu não como carne. Me foi falado isso há muito tempo e eu continuo seguindo isso. Não sei onde que está a razão, então. Você sabe me falar sobre? Então, senhora Gislene, aqui ela não especifica, né, exatamente, ela fala do álcool, do fumo e outras substâncias tóxicas. Mas eu acredito que toda casa espírita dê sim essa orientação que a senhora está dizendo, né? Inclusive no meu grupo de trabalho mediúnico, nós passamos sim essa orientação.
da abstinência, especialmente da carne vermelha, né? Seja reunião voltada para uma materialização, seja reunião voltada para um auxílio aos enfermos, uma reunião que tente produzir o fenômeno da cura, mesmo as reuniões mediúnicas comuns, digamos assim, né, do próprio auxílio ao desencarnado, é sempre recomendado ao médium que tente evitar, né, a carne vermelha, o álcool. Algumas casas vão recomendar até mesmo a prática da atividade sexual naquele dia, né? Os nossos irmãos da Umbanda, né, o nosso amigo Murilo não está aí hoje, ele saberia explicar melhor que eu, né, eles vão chamar de preceito, o porquê dessas recomendações, né? A espiritualidade vai nos dizer, mas eu confesso para a senhora que não achei isso em nenhuma doutrina ainda, né? Em nenhum livro, nem em Kardec, nem em André Luiz, nem na Dona Terezinha, mas são informações que vão nos chegando, né? A própria carne vermelha, eles vão dizer que ela, de certo modo, por exemplo, né, ela traz a densidade mais animalizada. Em algumas situações, já ouvi dizer que essa densidade pode se relacionar até mesmo a maneira como esse animal foi abatido, né? Que nem sempre nós não temos ainda, em 100% dos casos, um abate mais humanizado, digamos assim, um abate mais sensível, em que a carne, aquela matéria, ela acaba adquirindo aquela densidade. E aí o nosso corpo físico e o nosso perispírito, quando nós ingerimos o álcool, a carne, né, uma outra substância tóxica, isso fica no nosso perispírito, né, e no nosso corpo físico, obviamente. E aí isso atrapalha o trabalho da espiritualidade. Eu me lembro de uma vez conversando com uma amiga médium, experiente há mais de 30 anos, em que eu confessava para ela, olha, ter total abstinência, especialmente do álcool, uma cervejinha no final de semana, ou da própria carne vermelha, o churrasquinho, às vezes é um pouco difícil, né? Se eu consumir e ir para a reunião mediúnica, eu vou atrapalhar a reunião mediúnica. E ela me esclarecia, olha, atrapalhar não vai, só que a espiritualidade provavelmente não vai usar os fluidos. A espiritualidade vai te isolar para que os seus fluidos não prejudiquem os fluidos que estão sendo utilizados. Então, eu acredito que essa recomendação é por causa dessa densidade natural que essas substâncias possuem, né? Mas claro que vou me comprometer comigo mesmo e que com cada um de nós, acredito que a gente vai se ver novamente, de buscar a fonte da literatura espírita para isso. Provavelmente deve ter sim, né? Os nossos irmãos aí de doutrina há mais tempo não iriam tirar isso do nada, digamos assim, né? Então há com certeza uma justificativa para isso, que eu entendo seja essa densidade dessas matérias específicas, né? E na medida do possível a gente vai se esforçando para conseguir essa abstinência, né? Para muita gente, talvez como para a senhora, eu sei que deve ser muito fácil, mas para outros irmãos não. Tem muita gente que se torna vegetariano dessa forma, né? Ou vai só para o peixe, fica só na carne branca, e aí com o tempo acaba se tornando um vegetariano. A importância do fenômeno da materialização, do porquê da materialização. O fenômeno da materialização tem grande importância, porque não apenas comprova a existência e imortalidade do espírito, mas, como diz Leon Denis, assim como os fenômenos de incorporação nos iniciam nas leis profundas da psicologia, a reconstituição das formas de espíritos nos vai familiarizar com os estados menos conhecidos da matéria. Estados menos conhecidos da matéria. Ou seja, né, a materialização é matéria da mesma forma. Não é como ela não está no mesmo estado que nós conhecemos, como a irmã Cássia disse, né? É uma matéria vibrando num aspecto, numa condição diferente. Ela está menos condensada que a nossa. Eu me lembro aqui de uma passagem do André Luiz em um dos seus livros, A Vida Continua, que também foi representada
no filme A Vida Continua, em que um diálogo entre a Evelina e o outro personagem, eu esqueci o nome dele. Eu sei que ele está tentando convencer ela que eles estão no plano espiritual. E ela está lá batendo no chão. Isso aqui é matéria, olha para você ver como que isso aqui é. Como que a gente tá no céu, enfim, né? Aí ela pisa no chão com força, dizendo: olha para você ver, eu posso pisar, né? E ali, entre aspas, a gente lê o livro e pensa: nossa, tá condensada mesmo essa matéria. Ou a gente vê o filme, por óbvio, e pensa: tá condensado mesmo essa matéria. Para eles, lá no plano espiritual, sem um corpo físico, estaria condensada mesmo, né? Mas para nós, no corpo material, é uma matéria extremamente fluídica. Tanto é assim que a gente não consegue perceber, né? Kardec, em algum trecho no livro dos médiuns e também no livro dos espíritos, ele vai dizer isso para nós, que aquilo que para nós é extremamente fluídico, para a espiritualidade chega a ser mais denso. Gente, me dei um minutinho que eu acho que eu sem querer fechei o meu arquivo do livro e fechei mesmo, agora eu tenho que achar de novo. Então, a gente deve sempre pensar, né, como está dizendo o Leon Denis aqui no livro. Ô, dona Gislene, a senhora está no livro físico ou no livro digital? Físico. Essa parte do Leon Denis está em qual página para a senhora? Só está acompanhando aí, né? Sim, 209. Achei. Obrigado, viu? Não. No digital está no 192. Bom, queridos irmãos, então é isso, né? Que a dona Terezinha ela encerra o item aqui, materialização, o item materialização nessa observação do Leon Denis, a quem, né, a gente indica também como doutrinador, como fonte de leitura. A materialização, ela não traz além de trazer para cada um de nós, né, certeza, o aumento da nossa fé, do plano da existência, do plano espiritual, da imortalidade da nossa alma, porque os espíritos se materializam e se comunicam conosco, né? Então, não haveria talvez uma prova maior do que essa, do que um fenômeno de materialização. Esse fenômeno traz também para a ciência terrena, como Leon Denis está dizendo, a possibilidade de investigação dos estados de manifestação da própria matéria, que num estado diferente do nosso ainda é matéria, num estado mais rarefeito, né? Num estado mais, numa vibração mais rápida, mais acelerada. E a dona Terezinha, ela encerra os capítulos do livro dela com uma espécie de questionamento, né? E ela nos fala que é a materialização em linguagem espírita. Aqui ela falando, né, daquele trecho que nós lemos, de que Kardec ele não usa a terminologia, ele não usa a palavra materialização, mas ele fala em aparição tangível, que é a mesma coisa, né? Tendo apenas aqui uma diferença de nomes. Como Kardec denominou esse fenômeno, conectando com a mesma pergunta anterior, para Kardec, o fenômeno que hoje nós chamamos da materialização é a aparição tangível. Essa aparição que, utilizando-se dos fluidos do médium ou dos médiums, utilizando-se dos fluidos do espírito manifestante, dos fluidos da natureza, do entorno da reunião, eles produzem esse material, esse objeto materializado ou até mesmo um corpo físico, né? Um espírito que se manifeste materialmente. E por que ela não costuma ser duradoura? Geralmente, pelo arranjo que isso é feito, né? Pela forma como a espiritualidade manipula esse fluido e pela sua característica energética. E aí nós poderíamos dizer também que é pela necessidade, na maioria das vezes, de que esses fluidos, a dona Terezinha disse, né? Eles retornem para sua fonte. Volte para o universo, volte para o médium que emanou, volte para o espírito que também utilizou dos próprios fluidos. Então, por isso que geralmente
essas manifestações, especialmente de objetos, elas não tendem a ser duradouras. Sim, Cássia, pode falar. O Léo, em relação, por exemplo, a espíritos que aqueles espíritos brincalhões, né, que mexem com objetos, parece você procura um objeto, não acha, sabe? Essas situações. Sim. E, por exemplo, tem situações também que uma pessoa, a médium, ele vê o espírito. Ele vê o espírito andando, ele na casa e tal. A gente sabe que a questão do médium ali é um médium efeito físico, né, de certa forma, né? Mas eu entendo também que tem a questão da pineal, porque ele é médium, capta, né? Mas ele vê como se ele estivesse vendo de verdade, né? Aquela. E aí eu fico pensando se por que que só ele tem a condição, mesmo ele quando a pineal é desenvolvida e os outros não? Porque é muito real, né? É muito real. Eu nunca vi assim a gente vê vultos, né? Não chegou nesse nível ainda não, né, Cássia? Eu não vê, não. Eu já vi, tipo assim, eu já senti o desdobramento, eu já vi. E é uma sensação como se fosse real mesmo, como se tivesse, se pudesse tocar a pessoa, sabe? E eu fico pensando se tá nessa mesma situação, né? Igual esses brincalhões que pegam, se eles já ali naquela condição, eles conseguem fazer essa manipulação, né? Fiquei pensando nisso, assim. O do sumir objetos, né, como você está dizendo, essa manipulação, é como a dona Terezinha falou, né? Eu entendo que na maioria dos casos, talvez a gente pudesse dizer que 99% do sumir o objeto foi, na verdade, um fenômeno de transporte, que também precisa do médium de efeito físico, né? Ainda que esse médium inconscientemente ele está lá doando, entre aspas, do seu fluido, né? A gente já refletiu aqui na fraternidade sobre esse fenômeno do transporte. O que que acontece? O espírito ele pega o fluido do médium, né, o ectoplasma, ele pega o próprio fluido, o, o fluido ambiente, e produz uma substância que ele envolve esse objeto. Eu me lembro de às vezes estar refletindo sobre isso e me vem na cabeça a capa da invisibilidade do Harry Potter. Você, como mãe de adolescente, deve conhecer, né? É como se o espírito fizesse uma capa de invisibilidade, envolvesse o objeto e carregasse ele por aí, né? E aí ele some e a gente não vê, né? Aqui é, na verdade, um fenômeno de transporte em que ele está transportando esse objeto. Como você mesma disse, né? Um espírito mais brincalhão, que quer ali só, às vezes, fazer a gente passar um pouquinho de raiva, que ele se utiliza e faz desse tipo de fenômeno. Eu me lembro que lá no livro dos médiuns, quando Kardec está discutindo sobre isso com Erasto, ele não está discutindo, né? Ele está ali perguntando para Erasto como funciona. Erasto foi um dos espíritos que auxiliaram na produção do livro dos médiuns. E ele vai falar de um fenômeno da rua tal, em que o espírito ele ficava jogando pedras na casa. E aí ele falava, não, eu pego a pedra na rua e jogo na casa, literalmente, né? Na cabeça do espírito ele estava jogando as pedras físicas, materiais, ou seja, um fenômeno de transporte. E aí eu me lembro que Kardec pergunta, caso ele quisesse materializar essa pedra, ele conseguiria? E aí a espiritualidade responde que ele não iria conseguir porque ele não sabia como que fazia isso. A materialização em si, né? Materializar aquela pedra. Mas se transportar ele já sabia, ele já conseguia fazer, né? E aí eu lembro que o espírito responde assim: eu meio que envolvo ela em mim mesmo. Seria como se ele, entre aspas, pegasse a pedra ali com seu próprio perispírito. Eu estou fazendo um exercício imaginativo, tá, gente? Não tem como a gente aqui no plano físico falar se é assim ou não. Ele envolve a pedra do exemplo com o seu perispírito e leva ela até lá na casa onde ele jogou, entre aspas. Aí é um fenômeno, né, de transporte mais do que materialização.
Sobre o médium que vê, como você está dizendo, com os olhos físicos, eu diria que talvez seja, ou a gente tem essa sensação de que está vendo com o olho físico, né? Porque é tão palpável, tão real, que parece, da mesma forma que eu estou vendo cada um de vocês aqui, e vocês estão me vendo, o médium tem essa percepção também, né? Kardec, no livro dos médiuns, ele vai dizer que mesmo quando acontece dessa forma, a pessoa não está vendo com o seu olho físico, ela está vendo com o sentido mediúnico, ou com a ação da glândula pineal, como você está dizendo, né? Agora, por exemplo, se essa pessoa é médium de vidência e também é médium de efeito físico, eu poderia dizer que talvez esteja ali, e dependendo da vontade do espírito que está se manifestando, né? Se ele quer se tornar visível para aquele médium, naquele momento específico, talvez estejam acontecendo os dois fenômenos ao mesmo tempo. Aquele espírito ele está, entre aspas, se materializando para aquele médium, e ele está também vendo, né, com os olhos físicos e com a percepção mediúnica dele mesmo, né? É, e nós conversamos muito sobre isso, né, Cássia, nos nossos estudos de mediunidade. Mesmo esses fenômenos hoje, eles estão sendo um pouco mais raros, né? Como a Karina gosta sempre de nos dizer, a mediunidade ela tem se tornado hoje cada vez mais intuitiva, cada vez menos materializada, né? Em que a gente percebe os pensamentos da espiritualidade, em que eles vão nos dizendo ou nos comunicando, na maioria das vezes, pelo pensamento. E aí eu sei que você também, e eu me encaixo nesse grupo de médium iniciante, é aí que fica a nossa maior dúvida. É eu que estou pensando isso, ou é a espiritualidade que está me dizendo isso através do meu pensamento, né? Mas É quando me vai... verdade. É, É isso mesmo, né, Léo? E a gente degladia, a gente perde degladiando ali, né? E é muito do sentir mesmo, né? Nós estamos na era do sentir, porque a razão, a racionalidade, ela segue o curso, né? Mas o sentir, ele exige de nós muitos aprendizados pessoais, né? Para que a gente possa evoluir nesse sentir. Eu acho que exige mais de nós, né? E aí a gente vê uma geração hoje completamente com necessidade, né? Desenvolver esse sentir, né? Do que só a razão, a tecnologia. Então faz sentido. Obrigada, viu? Por me esclarecer aqui. eu que agradeço, imagino, a gente que agradece a oportunidade de estudo. E como se diz, né, nós temos a nossa relação particular e sei o tanto que você é estudiosa e trabalhadora espírita também. Nem diria que eu estou te esclarecendo, eu não me sinto nessa posição, né? Quem me dera. Somos todos estudiosos. Queridos, Curas um próximo capítulo do livro da Dona Terezinha, é o capítulo 32. E aí, queridos irmãos, né, que estão chegando hoje, a Cássia, a Vilma, a Yara, nesse capítulo, nesse Curas um, a Dona Terezinha, ela não vai falar exatamente do fenômeno, né? Ela faz meio que uma introdução, compreendendo primeiro o que é a saúde, o que é a falta de saúde, e como o que nós podemos tirar de interpretação geral desse capítulo dela, eu acho que é o mais importante, é nós compreendermos que toda falta da saúde manifestada no corpo físico, no fundo, ela tem uma origem moral, uma origem espiritual. No fundo, ela está nos trazendo e manifestando para nós um desarranjo perispiritual, né? Uma falta de harmonia no espírito, né? Hoje, não hoje, né? Eu falo hoje, mas já há algum tempo, talvez, a ciência, a medicina terrena, a psicologia, a psiquiatria, a neuropsicologia, ela vai trazer para nós falar das doenças psicossomáticas que estão, né, que elas iniciam na própria consciência, no próprio sentir e se manifestam no corpo físico como sendo, na verdade, necessidades de transformações espirituais. Ao longo da doutrina espírita, qualquer dos livros base de Kardec,
lá no Evangelho, em especial, quando nós vamos estudar sobre a cura, nós vamos perceber que a cura ela passa necessariamente, né, pela transformação espiritual do indivíduo, pela cura interior, né, pela reforma íntima, em que a cura do corpo físico, muitas das vezes, ela será apenas uma consequência, o resultado de algo muito maior, que é a transformação espiritual, né? E a gente precisa ter essa percepção e ir buscando mais essa cura interna, essa cura emocional e espiritual, em que o corpo físico, na maioria das vezes, é apenas uma consequência, ou o desarranjo, a falta da saúde do corpo físico é apenas uma consequência. Curas 1. O que diz a ciência sobre a doença? A ciência terrena, né? Toda vez que eu falo ciência terrena, ciência material, irmãs Cássia, Vilma e Ara, eu lembro do Guto, né, que ele não gosta que a gente use essa expressão, dessa separação de ciência espiritualista e ciência materialista, mas vamos lá, né? Baseando-nos nos informes da OMC, saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental, psíquico e social do indivíduo. E doença é a falta ou a perturbação da saúde. Resguardada a impropriedade da síntese, pode-se dizer que doença seja qualquer alteração que dificulte ou impossibilite a função eficiente de um órgão, aparelho ou organismo. As doenças têm por causa os agentes químicos, como fatores climáticos, físicos, bioquímicos, enfim, fatores biológicos, insetos vetores, riscos de contágio, bactérias, vírus, parasitas, alterações genéticas, etc. Psicossociais, como fatores ambientais, psíquicos e sociais. São fatores básicos para a manutenção da saúde, a normalidade funcional e o equilíbrio orgânico. A resistência orgânica e natural, as quais se relacionam com as funções nutritivas, imunitárias e o mecanismo de habitação, funções psíquicas, etc. Ou seja, a primeira Dona Terezinha nos traz um apanhado geral, né, da nossa ciência, o que diz a ciência sobre a saúde e a ausência dela, né, as origens ditas que nós poderíamos nomear como origens materiais, né, como origens ainda aqui do nosso contexto físico, como origens das doenças, né, dos distúrbios orgânicos do corpo físico. São fatores básicos dessas resistências, as condições hereditárias, familiares, psicoeconômicas e sociais. Quanto às doenças, são de diferentes tipos: cromossômicas, autoimunes, degenerativas genéticas, hereditárias, infecciosas, mentais, parasitárias e metabólicas. Queridos irmãos, aqui estamos investigando, né, as causas da ausência da saúde para a nossa ciência, materialmente falando. A Dona Terezinha já trouxe muitos desses casos, né, dessas fontes. Mas mesmo aqui, eu estou lendo um livro que chama do Dr. Décio Landoli, sobre esqueci o título do livro, mas ele vai falar que mesmo esses mecanismos que a gente normalmente nomeia como causas orgânicas, como causas materiais, como causas biológicas, eles poderão ainda ou são utilizados pela espiritualidade. Eles têm ainda a ação da espiritualidade ali, né? Dos nossos mentores. Quando por exemplo, uma doença hereditária, né? Porque aquele indivíduo reencarnou naquela família, naquela condição, em que o seu corpo físico manifestaria, por exemplo, uma doença hereditária, né? Qualquer que seja ela. Uma
deformidade, talvez uma transformação no corpo físico, porque aquilo estava no seu planejamento reencarnatório, né? O Dr. Décio, nesse livro, ele vai falar que o próprio espírito reencarnante, acompanhado da sua equipe espiritual, dos seus mentores, se a gente pode usar essa nomenclatura, né? O próprio espírito, ele vai manipulando através do seu perispírito, ele manipula a carga genética, ele manipula os genes, ele manipula as primeiras células ali, né, o óvulo e o espermatozoide, para que aquele feto ele ganhe aquela determinada configuração, que foi aquela configuração necessária e programada para a existência e para a experiência daquele espírito na matéria, né? Ainda ali, né, nessas situações em que a ciência terrena, talvez ela vai dizer que é ao acaso, né, essas transformações celulares, por exemplo, ou a manifestação das doenças nas suas mais infinitas possibilidades, mesmo ali há com toda certeza uma ação nos bastidores, digamos assim, né, da espiritualidade. O que diz o Espiritismo, né, ou a ciência espírita, sobre a saúde, sobre a doença, enfim. Sem desprezar nem contrariar as afirmativas da ciência, a doutrina espírita complementa o nosso conhecimento sobre saúde e doença com informações e esclarecimentos espirituais. Assim, ficamos sabendo que a doença tem origem espiritual, decorre do estado evolutivo do ser e nunca acontece por acaso. Que podemos enfermar ou sarar, né, ou curar, por ação fluídica, e que devemos fazer, o que devemos fazer para prevenir, superar ou como suportar a enfermidade, né? É como estamos dizendo, queridos irmãos, queridas irmãs, né? Sempre a espiritualidade, aos nossos olhos físicos, né, às nossas percepções e sentidos humanos naturais, a espiritualidade vai estar sempre atuando nos bastidores, né? Há sempre um porquê, há sempre uma razão de ser, mesmo das nossas dores, mesmo das nossas experiências dolorosas na matéria, quando devemos ou temos que passar, às vezes por um longo tempo, pela experiência de uma doença degenerativa, uma doença genética, né? Qualquer que sejam elas. Isso tudo, como a vida como um todo na matéria, são instrumentos utilizados pela nossa consciência espiritual para que a gente evolua. E como não poderia deixar de ser, a doença é também um instrumento, né? A ausência da saúde física, emocional e psíquica é também um instrumento. E aí a dona Teresinha vai nos trazer a origem espiritual das doenças. As doenças fazem parte das provas e vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo em que habitamos. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, seção 5, item 77, né? Em que a espiritualidade traz para nós a origem espiritual das nossas doenças físicas. Temos uma natureza corpórea grosseira, material, né? Porque estamos encarnados, ligados a um corpo de natureza material, o que nos é necessário para evoluirmos, e habitarmos a Terra, um planeta de provas e expiações, porque ainda precisamos das experiências que este mundo enseja. Se enfrentamos doenças, portanto, isso se deve ao atual estágio de evolução moral e intelectual em que encontramos, né? E aqui a evolução me chama a atenção, especialmente a evolução intelectual, né, queridos irmãos? À medida que nós, como humanidade,
como grupo de indivíduos, como coletividade, nós vamos evoluindo, a nossa ciência vai investigando, a medicina vai evoluindo, nós vamos descobrindo as curas das doenças, nós vamos descobrindo como evitar as doenças, né? Por exemplo, a vacina, né? O próprio antibiótico. Quantas são as doenças que há algum tempo atrás nós não conseguíamos controlar e hoje nem mesmo existem mais, né? A gente pode dizer que estão quase 100% controladas pela evolução da medicina. Ou seja, a evolução intelectual desse grupo de espíritos que hoje nós pertencemos, a evolução intelectual da humanidade. Na nossa última terça-feira de estudo no nosso grupo, né, gente, uma pergunta de uma das nossas irmãs, nós refletíamos um pouco sobre isso. Às vezes, as doenças pelas quais o nosso plano material ainda manifesta, pelas quais o nosso corpo físico ainda passa, ainda é acometido, elas são instrumentos para que a gente evolua, né? Se não fossem as doenças, a nossa medicina não teria evoluído. Se não fossem as intempéries da natureza, né, as fortes chuvas, os fortes ventos, a nossa engenharia civil não teria evoluído. Então, tudo é instrumento para o nosso crescimento. Doenças hereditárias, né, nas observações da Dona Terezinha. As paixões e excessos de toda a ordem semeiam em nós germens malsãos, às vezes hereditários. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, também, mesmo item 77. E aqui é a espiritualidade, né? A gente investigando, compreendendo as causas espirituais de uma manifestação hereditária malsã, como diz Kardec, né? E Dona Terezinha nos provoca com uma pergunta no seu livro: será por um infeliz acaso que alguém encarna numa família em que há uma doença hereditária e ela herda essa doença? Será que é por acaso? Será que é por uma falta de sorte? Né? Não há acaso, a Terezinha nos responde. A vida universal é regida por leis divinas que são sempre naturais, perfeitas e imutáveis. Quando herdamos, entre aspas, uma doença, é porque temos ligação espiritual anterior com os membros dessa família, é o primeiro motivo, ou precisamos dessa situação como expiação, ou é uma prova, uma experiência, um aprendizado, um teste, para que sejamos levados a conhecer o problema e procurar solucioná-lo, ou aprender a suportá-lo, testemunhando fé, paciência e resignação, né? Então não existe acaso, né, gente? Das doenças contagiosas. Sim, Cássia. Ô, Léo, quando você fala dessa questão das doenças hereditárias, me lembra muito, tem um livro, ele chama Limpton, ele é um americano médico, e tem um livro que chama Biologia da Crença, e ele vem falar o seguinte, né, que as doenças hereditárias, elas não são a causa, né, maior das doenças, né, mas assim como a pessoa lida com o meio, né, com os fatores, com as frustrações, né, é o que a epigenética hoje ela vem nos trazer, né. Então, isso, quando ele traz isso no livro dele, me faz pensar o seguinte, né, que, claro que existe uma programação, né, reencarnatória, mas que, como eu vou lidar com isso? Porque existe a questão do livre-arbítrio também. Então, eu posso ou não desencadear aquela doença genética, que às vezes está no meu gene, e isso ele traz todo um estudo, sabe? Que ele comprova que não necessariamente a genética ela é um fator, né, de doença, mas que é como se a pessoa
com o meio externo. E a gente passa a ter essa reflexão de que às vezes a gente faz uma programação, que eu penso, né? Não necessariamente aquilo é como a ferro e fogo, né? Porque pode ser que eu adquira aprendizados que eu consiga de uma forma mais rápida, né? Diante dos meus desafios, né? Então não é algo fechado. Então isso me fez pensar nesse estudo dele muito sobre isso, sabe? É muito interessante esse livro da Biologia da Crença que ele vem trazer de uma forma bem científica mesmo, sabe? Cássia, primeiro, muito obrigado pela dica de leitura, né? Já é mais uma fonte de estudo e de pesquisa para nós. Enquanto você falava, eu vim lembrar o livro que eu estou lendo agora, é Fisiologia Transdimensional, até sugeri lá no nosso grupo de trabalho, né? Do Dr. Décio Landoli Júnior. E quando ele falando da epigenética, como você disse, é exatamente nesses termos que você está colocando, né? E lá ele começa explicando que a própria hereditariedade como um todo, as doenças hereditárias, elas podem se manifestar ou não, como você está colocando, né? Mas elas já são parte da programação do próprio espírito reencarnante. Ele vai falar que, ele nos diz no livro, que o espírito reencarnante, como eu já falei antes, junto com a equipe espiritual que o acompanha, ele vai escolher aqueles genes potenciais que poderão ou não manifestar aquela determinada doença genética. E aí entra, como você está dizendo, a própria programação, a escolha do espírito. Pode ser que ele não que ele tenha programado, mas não dê conta e deixe para uma próxima. Ou pode ser também ao contrário. Eu acho que a nossa doutrina talvez seja rica nesse sentido. Já vi muitas falas do Chico nesse sentido, sabe? Falas atribuídas a ele. O espírito ele veio com uma determinada programação de ter uma doença grave, mas ele trabalha tanto, ele se esforça tanto e tem tantos méritos que aquela doença, entre aspas, é cancelada, né? Ele consegue fazer com que ela não precise se manifestar. Em tudo isso a gente percebe o amor da espiritualidade, a justiça divina com cada um de nós, né? Como você disse, a forma como a gente lida com tudo isso, se a gente lida com resignação, com respeito, com aceitação, se a gente tem o esforço próprio, né? E até compartilho com vocês uma experiência minha, né? Eu, por exemplo, tenho uma doença genética, chama neurofibromatose, em que a neurofibromatose ela é de 3 tipos. Tem um mais leve, que graças talvez à bondade da espiritualidade foi o que se manifestou em mim, é o tipo mais leve. Tem outros 2 tipos mais graves, né? Mas o meu, graças a Deus, é o tipo mais leve. E hoje eu fico imaginando que estava assim na minha programação, que por alguma razão eu preciso passar por isso, né? São exemplos que trazem para a gente, como já disse, a justiça divina, o esforço próprio de cada um de nós, né? A gente ir trabalhando. Seguindo na nossa reflexão no livro da Dona Teresinha, das doenças contagiosas. Por que estamos num ambiente em que elas incidam? Fomos colocados aí pela nossa ligação espiritual com esse meio ou por necessidade dessa prova ou expiação. Ignoramos as regras de prevenção da doença ou não nos esforçamos por preveni-la e combatê-la? Por essa ignorância ou incúria, ficaremos mais expostos ao seu contágio e à sua ação maléfica. A gente poderia aqui, né, gente, no nosso contexto hoje de Brasil, falarmos especialmente da própria dengue, né, que é contagiosa pelo vetor, né, do mosquito. O porquê, né? Por uma série de fatores, talvez. Primeiro a gente poderia pensar, por que eu reencarnei no Brasil, né? Por que eu estou no Brasil e não estou em outro ponto, né? Por que eu estou num país tropical em que a incidência de doenças tropicais tendem a ser maiores? Pela programação reencarnatória, pela escolha,
pelos objetivos, pelos aprendizados que essa experiência vai me trazer, né? Há sempre, como estamos dizendo, a ação da espiritualidade. Ou uma causa meramente humana, como a dona Terezinha está dizendo, né? Aqui eu diria que nem está havendo a ação da espiritualidade, não. Nós ignoramos as regras de prevenção da doença ou não nos esforçamos para prevenir. Por exemplo, eu sei que para hoje, né? Eu sei que para eu não pegar a Covid, que eu deveria ter vacinado da Covid, ou não pegar a Covid na sua manifestação mais forte, mas que poderia até levar ao óbito, seria recomendável que eu tivesse me vacinado, e aí eu não me vacino, e aí eu pego, será consequência da minha própria escolha. E aí a gente poderia dizer isso para a gripe, para o sarampo, para poliomielite, né, todas essas doenças que hoje são controladas pela vacinação. E aí, um pouquinho mais à frente, na nossa reflexão da dona Terezinha, apesar de nos prevenirmos adequadamente, pegamos, entre aspas, a doença. É porque tínhamos predisposição para ela, em virtude de fragilidade em nosso próprio perispírito, ou por atos infelizes em anteriores existências. Aqui ela está dizendo, né, da predisposição perispiritual e biológica e orgânica, né, em que na verdade a predisposição perispiritual, ela por consequência causa também uma predisposição biológica ou orgânica, às vezes mesmo, né, se prevenindo, mesmo tomando todos os cuidados. E seguindo, a enfermidade ou a cura, a gente vai ver, eu acho que a cura ela vai falar no próximo capítulo, na verdade. A enfermidade por uma ação fluídica. Podemos ficar enfermos ou doentes por uma ação fluídica? Sim. Por quê? Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto, por sua expansão e irradiação, o perispírito com eles se confunde. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular, né? Kardec, na Gênese, capítulo 14, item 18. Aqui, Dona Terezinha, né, está nos trazendo a origem fluídica espiritual, né, das nossas doenças, né, manifestadas no nosso corpo físico. Provavelmente, queridos irmãos, muitos de nós já devemos ter ouvido, né, da troca fluídica, a troca fluídica, energética, eletromagnética, entre nós, uns com os outros, encarnado para encarnado, entre nós e o plano espiritual, né? Encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, ou entre nós e o próprio ambiente, ela acontece o tempo todo, existem essas trocas, né? A espiritualidade de luz, lá, eu acho que no Livro dos Espíritos também, lá na última parte, Kardec vai falar da lei da equivalência universal, em que o universo ele está o tempo todo buscando esse equilíbrio, né? E esse equilíbrio ele se dá através dessas trocas eletromagnéticas, né? Algumas pessoas vão falar da troca da aura, em que quando eu estou em contato com outra pessoa, a minha aura doa um pouco e recebe um pouco, né? Aqui estão também esses fluidos, ou positivos ou negativos, que ao longo do tempo podem se tornar, né, doenças no corpo físico. E a enfermidade por ação fluídica, por ação própria, no próprio espírito. Aqui talvez a gente pudesse dizer das doenças psicossomáticas, né? Daqueles problemas psicológicos que se manifestam no corpo físico, psíquicos, pensando, sentindo e agindo, influímos ou influenciamos, né? Agimos
sobre os fluidos do nosso próprio perispírito, os efeitos podem até atingir o corpo físico. Um encarnado que fosse espiritualmente perfeito manteria sempre o equilíbrio das suas funções perispirituais e, consequentemente, o das funções do seu organismo físico. Sendo pouco evoluídos, né? Talvez como a maioria de nós ainda somos, ainda não sabemos manter o equilíbrio, manter sempre o próprio equilíbrio, quer na matéria ou fora dela. Os nossos desequilíbrios emocionais, espirituais, perispirituais, né? Eles vão sendo trabalhados pelo perispírito e uma hora se manifesta no corpo físico, né? Daí a importância, queridos irmãos, da nossa reforma íntima, a importância da higiene mental, de termos e manifestarmos e tentarmos cultivar, na medida do possível, os bons pensamentos, os bons sentimentos. Eu me lembro de uma palestra do Divaldo, em que ele diz que o nosso cérebro, ou a nossa mente, a nossa consciente, a nossa consciência, nós nunca paramos de pensar, né? Não é possível não pensar. Talvez somente um monge budista, um yogi, alguém numa transcendência absoluta meditativa consiga diminuir o fluxo dos pensamentos, né? Consiga serenar, desacelerar a mente. Mas parar totalmente não é possível. Aí o Divaldo fala na sua palestra que, embora a gente não consiga parar de pensar, a gente pode sempre substituir um pensamento. A gente pode policiar o próprio pensamento. Se está nos vindo um pensamento negativo, se estamos nos conectando com a situação mais densa, com a própria doença, que a gente tente substituir esse pensamento por um pensamento positivo, pela saúde, pela natureza, pela conexão com o divino, pela conexão com a natureza, né? Pela prática do amor e da caridade. Tudo isso são pensamentos que vão agir sobre o nosso perispírito e, em consequência, agir sobre o nosso corpo físico. Me lembro aqui do nosso irmão Robson, ele sempre fala que o nosso perispírito registra todas as nossas experiências, registra todos os nossos pensamentos e emoções, né? Que uma hora ou outra se manifesta no corpo físico. E ainda dentro da ação fluídica, por influência dos outros. É ainda pelos fluidos que produzimos, pensando, sentindo e agindo, que atraímos os bons espíritos, que nos influenciam com fluidos benéficos, ou atraímos espíritos maus, sofredores de fluidos maléficos ou enfermiços, né? A gente pode também ter a doença do corpo físico, né? As consequências negativas dos maus pensamentos também por uma influência de um terceiro, de um espírito desencarnado ou até de um encarnado, né? Em que a gente de alguma forma se conecta com aquela energia, a gente capta, aquilo fica no nosso perispírito, em algum momento ela pode ou não se manifestar no corpo físico. É o que ela está dizendo, né, da influência fluídica de terceiros ou de outras pessoas. Quando é que a enfermidade, a doença, tende a aparecer? Quando nos perturbamos ou desequilibramos, física ou espiritualmente, por nós mesmos ou sob a influência de outros e de modo intenso e demorado. Em desequilíbrio, a pessoa se desgasta fluidicamente, consome muito fluido vital, corrompe os fluidos bons que possui e não produz outros o suficiente para se renovar. Produz por si próprio ou assimila dos outros fluidos pesados, desagradáveis, doentios. Esses maus fluidos se acumulam em seu perispírito e, aos poucos, são infiltrados
para as células do corpo físico, podendo levar um órgão, um sistema ou um aparelho à lesão ou mau funcionamento. Quebrada a resistência natural, o organismo fica mais exposto à inclusão de enfermidades ou a contraí-las do exterior, né? Ela está mais ou menos explicando a mecânica da manifestação da doença no corpo físico. E aí é muito interessante nós percebermos que começa sempre na própria consciência, começa sempre no próprio espírito ou no próprio perispírito, nessa interação com os outros, nessa interação consigo mesmo, nessa conexão com o ambiente, né? Em que o nosso perispírito ele vai trabalhando esses fluidos, assimilando ou repelindo, atraindo ou afastando fluidos energéticos positivos ou negativos, né, que poderão, um momento ou outro, se manifestar como uma doença. E provavelmente a Dona Terezinha aborda no próximo capítulo. É interessante nós percebermos que a mecânica da cura, ela se dá mais ou menos pelo mesmo processo, né? A cura física, ela, como Kardec explica a cura física lá na Gênesis e também no livro dos Médiuns, ele vai falar que a cura do corpo físico é, mecanicamente falando, força de expressão, tá, gente? É a substituição de um fluido malsão, de um fluido negativo, por um fluido positivo ou curativo. E aí, o transporte, digamos assim, a infusão, o transcorrer desse fluido negativo e positivo, depende também, né, da força do querer do médium que está ali atuando numa mediunidade curativa, do querer do paciente. E aí o curativo entra um terceiro fator, que é a própria programação reencarnatória, que é o próprio mérito daquele que irá receber a cura, a própria vontade da espiritualidade superior, porque nós temos que compreender também nesse ponto, se às vezes nós não conseguimos ainda a nossa cura física de uma doença qualquer, é porque não é o momento espiritual para aquilo. É porque dentro da nossa programação existencial barra espiritual ainda não é a hora, né? Talvez aquela doença ainda tenha algum papel. Talvez aquela enfermidade, aquela dificuldade pela qual nós estamos passando, ela ainda tenha algo a nos ensinar. Talvez ela não tenha completado o seu papel, a sua função. E aí, às vezes, é por isso que a cura não vem no nosso tempo. A cura não vem, ou a transformação da nossa situação, a resolução dos nossos problemas, elas não vêm no momento em que nós gostaríamos. E para tudo isso, queridos irmãos, eu sempre digo nas nossas reflexões, nós devemos treinar o nosso olhar de espírito, o nosso olhar espiritual. Porque quando nós compreendemos que cada existência no plano físico, que cada experiência pela qual a gente passa, que cada doença ou até mesmo os momentos felizes e de alegria, lembrando aqui do Chico, quando ele nos diz, tudo passa, isso também passa. Até os momentos felizes passam, né? E o que é o treinar o olhar espiritual? É a gente saber que aqui é efêmero, aqui é, quando das melhores situações, uma duração de 90 anos, 100 anos, né? Quando a gente vive muito atualmente, a gente vive 90, 100 anos no corpo físico. O que são 90 anos diante da eternidade espiritual, né? O que é uma doença de algum tempo no plano físico diante da saúde no plano espiritual. É isso que eu nunca deixo de dizer nas nossas reflexões. E digo para minha própria internalização, para o meu próprio aprendizado, né? De treinarmos o nosso olhar de espírito. Seguindo, gente, Dona Terezinha citando Emmanuel. O número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Quantas enfermidades
pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio. Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em zona vulnerável, em sua zona vulnerável. Experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem ao desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental, ou espiritual, ou psíquico, né? Talvez eu não estou totalmente certo disso, né? Mas acho que existem algumas linhas da psicologia transpessoal, da psicologia transcendental, né? Eu acho que um psicólogo tradicional iria até me xingar se me ouvisse falando desse jeito. Psicologia transcendental, aquelas medicinas que já admitem, né, a ação espiritual, que admitem a imortalidade da alma, vai dizer mais ou menos o que Emmanuel disse aqui, né? Que uma enfermidade no intestino, por exemplo, ela expressa um determinado desarranjo emocional. Alguns dizem que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Que ele digere também as emoções. Ele não digere apenas o alimento, né? A matéria, mas também as emoções. O fígado, da mesma forma, como o Emmanuel está dizendo. E aí cada órgão nosso, ele trabalha, ele metaboliza uma determinada emoção que pode, se mal metabolizada, se manifestar como uma doença física, né? Aí, como a Cássia está dizendo, células têm memórias, né? Memórias emocionais, memórias afetivas. É algo que, salvo engano, dentro da medicina chinesa, eles trabalham muito também, né? De que cada órgão, ele trabalha uma determinada emoção, né? Cada enfermidade física é, em verdade, um desequilíbrio energético daquele próprio órgão, daquele próprio sistema. É isso que o Emmanuel está dizendo para a gente, né? Em conclusão, saúde é principalmente uma questão de manutenção de equilíbrio fluídico. E doença, mesmo quando parece ser somente um problema físico, tem uma origem espiritual, uma necessidade, uma carência ou um desequilíbrio nesta encarnação ou em vidas anteriores. Gente, eu acho que talvez não vai dar tempo, esse capítulo aqui do livro da Dona Terezinha é um pouco grande, talvez não dê tempo da gente concluir a nossa reflexão, mas aí fica a leitura individual para cada um de nós depois. Como encarar as enfermidades para evitar ou prevenir? Cuidar do corpo, cultivar bons pensamentos, bons sentimentos, praticar somente o bem e nunca o mal. É fazer, talvez, no âmbito espiritual, no âmbito da religiosidade, talvez mais ou menos isso que estamos fazendo agora, o estudo, a compreensão da espiritualidade, a conexão com o divino, né? E é claro, como eu sempre digo em toda reflexão, nós não estamos falando necessariamente de doutrina espírita, né? De estudar Kardec. É claro que é bom, que auxilia, que está contribuindo para o nosso aprendizado. Mas se não nos sentirmos conectados com essa ideia, que manifestemos a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade através das outras opções. O importante é termos essa conexão com o bem, com o divino, né? É cultivar bons pensamentos, é não praticar o mal. Aí, pensando na matéria, a importância de termos uma alimentação mais saudável, mais regrada, a importância, dentro das possibilidades de cada um de nós, da prática de um exercício físico, né? A importância de preocuparmos-nos com o nosso sono, de evitarmos, né, na medida do possível, o abuso do álcool, o abuso da própria sexualidade, o abuso da própria alimentação, tudo isso são formas de se prevenir.
as doenças, todas elas, né? Se a doença aparecer, né? Se mesmo se esforçando, elas ainda aparecem, é entender que é um alerta ou advertência quanto a um procedimento material ou espiritual. Ou é uma prova, uma experiência necessária ao aprendizado, é um teste, ou uma expiação, uma consequência do passado, exigindo um reajuste indispensável e obrigatório para voltarmos ao equilíbrio, né? Ao equilíbrio emocional, ao equilíbrio espiritual, enfim, por aí vai. Para superar a doença, né? Recomendação da dona Terezinha. Procurar verificar o que a está causando e modificar o procedimento para melhor, a fim de evitar o prosseguimento do mal e sua instalação mais profunda. Buscar tratamento, né, queridos irmãos, em todos os sentidos, o tratamento da medicina terrena, o acompanhamento psíquico, psicológico, aquilo que, né, nos nossos grupos, nas nossas reflexões, nós vamos ouvir, né, do tratamento tridimensional, do equilíbrio, de buscar, às vezes, na medicina terrena, e se for necessário o uso da medicação terrena, o uso da cirurgia terrena, da medicina, né, dos médicos da terra, o apoio psicológico e, com toda certeza, talvez esse é o mais importante de todos, o apoio espiritual, a transformação espiritual. Enquanto a nossa medicina terrena, enquanto cada um de nós na sua vida particular ainda teimamos por ainda ser natural para cada um de nós, a gente costuma tratar os efeitos e não a causa. Nós buscamos muitas das vezes mascarar ou tratar os sintomas e não buscar a causa, sendo que a causa ela é sempre espiritual. A origem está sempre na consciência espiritual. Buscar, número 2, para superar. Empregar bem as suas possibilidades de ação, a fim de compensar o desequilíbrio já causado, manter o equilíbrio nas áreas ainda não comprometidas e adquirir merecimento para ser socorrido espiritualmente. 3. Buscar na medicina e no campo espiritual os recursos disponíveis que possam favorecer a saúde e suavizar os males, trazendo o alívio possível e permitido, ou até mesmo a cura, né? Trazendo o alívio permitido, como estamos dizendo, né, queridos irmãos? Muitas das vezes a cura física ela não virá totalmente. Muitas das vezes é uma experiência que no nosso grupo de trabalho, né, queridas Cássia, Vilma, Yara, que trabalham aí com a gente, às vezes a cura física ela não virá mesmo. Às vezes esse irmão ele irá desencarnar naquela condição, porque estivesse ou porque estava na sua programação, porque era necessário para ele. Mas ainda aqui, isso não impede que essa pessoa busque amenizar a dor, que ela busque diminuir os sintomas, que ela busque ser acolhida. Isso também não diminui ou não desmerece o trabalho das casas espíritas, das outras religiões que fazem esse trabalho de acolhimento, esse trabalho de orientação, esse trabalho de amenizar a dor, né? No nosso caso de doutrina espírita, esse trabalho para que a passagem seja mais tranquila, esse trabalho amenizar o sofrimento, né, é um outro modo de caridade, a Cássia disse. Então, queridos irmãos, que a gente consiga sim trabalhar também em nós mesmos e nos outros, quando for possível. Quando tivermos na condição de sermos instrumentos de amenizar ou diminuir o sofrimento do outro. Segue a dona Terezinha nos dizendo: se Deus não houvesse querido, aqui acho que ela está citando o Emmanuel também, tenho quase certeza. Se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não teria posto ao nosso alcance os meios de cura. A esse respeito, a sua solicitude com
em conformidade com instinto de conservação, indica que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. Eu disse que era Emmanuel, é Kardec, né? No Evangelho, capítulo 28, item 77. Para suportar as doenças, né? Se, porém, apesar dos nossos esforços, não conseguirmos, né, e não o conseguirmos, devemos suportar com resignação os nossos passageiros males. E aí tá o segredo, né? Compreender que é temporário, que é passageiro. É claro, a gente sabe, quando a gente foca, e é natural que a gente foque, ainda é a nossa condição, não tem jeito, né? Quando a gente pensa na nossa existência, parece, nossa, vai durar a vida inteira, a vida física inteira. Às vezes vai acontecer, mas quando a gente compara a vida do espírito com isso, a gente vê que seria como se fosse uma fração de segundos, né? É um piscar de olhos. Uma existência no plano físico, comparado com a espiritualidade, é como um piscar de olhos. E daí, né, o ser passageiro dos nossos sofrimentos. Lembremos-nos, no entanto, de que lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma, que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Emmanuel, em Seara dos Médiuns, capítulo Oração e Cura. Queridos irmãos, voltando, né, daquele conceito que a doutrina nos traz da programação reencarnatória, né, do contrato que alguns irmãos brincam e fazem memes disso, né, fazem piada. Assinamos o contrato sem ler, né? A gente não lembra do contrato reencarnatório que a gente assinou, não lembramos conscientemente, mas lá estava, né? Às vezes nós pedimos, nós queremos e solicitamos a espiritualidade, como diz Emmanuel, na farmácia de Deus. A gente pediu para passar por uma determinada experiência para ter o aprendizado daquela experiência. Às vezes uma experiência fisicamente dolorosa, às vezes uma experiência emocionalmente dolorosa. E aí eu me lembro aqui dos nossos ensinos dos nossos avós. É o remédio amargo que cura, né? Às vezes a gente precisa. Se nós não fôssemos crianças teimosas, espiritualmente falando, né? Se nós não teimássemos na nossa ignorância, se nós, às vezes, por centenas e centenas de reencarnações, não cometêssemos os mesmos erros, os mesmos enganos, a gente não precisasse do remédio doloroso, do remédio amargo. Mas ele ainda faz parte da nossa natureza atual, espiritual, emocional e física, ainda é uma necessidade de cada um de nós. Claro que ao longo do tempo, ao longo da nossa jornada, ao longo das nossas conquistas espirituais, esses remédios eles vão ficando menos amargos ou menos frequentes, né? Cabe a cada um de nós se esforçar para que a gente não precise mais deles. E aí, graças a Deus deu tempo, encerrando, né, aqui o capítulo da Dona Teresinha, ela nos pergunta o que esclarece o Espiritismo sobre a doença, né? Ela vem nos esclarecer que sempre, talvez eu pudesse dizer em 100% das vezes, em maior ou menor grau, em maior ou menor porcentagem, digamos assim, as nossas doenças físicas, elas terão sempre uma origem espiritual. É sempre um desequilíbrio espiritual que se manifesta no perispírito, né? Às vezes é uma carência, às vezes é um excesso, é um desequilíbrio emocional que se manifestou no físico, mas que nós já trazemos conosco. Ou trazemos conosco a potencialidade de que aquilo aconteça. Ou trazemos conosco, pela lei da sintonia, né? Pelo não policiar os nossos pensamentos, pelo não policiar e educar os nossos sentimentos, a gente atrai e se conecta com aquele sentimento, com aquele pensamento, que é energia, né? É uma energia que nós desconhecemos ainda, mas que é energia.
tudo no universo é energia, nós somos energia. E aí conectou, a gente mantém essa conexão e né, ela se manifesta no corpo físico. Quando é que a enfermidade tende a aparecer, né? Quando a gente está com esse desequilíbrio. E aí, quando esse desequilíbrio ele está também no físico e se manifesta no físico. Quando às vezes ele está por anos e anos e não se manifestou, mas tem um gatilho genético, como a gente estava refletindo, né? Tem uma conexão. E aí a doença aparece. Por isso que a gente sempre vai ouvir dizer, né, nos nossos grupos de estudos, nas outras expressões religiosas, de buscarmos sempre a cura espiritual, a transformação espiritual, a cura interior. O que fazer se ficarmos enfermos? Buscarmos a cura, buscarmos o equilíbrio, buscarmos o tratamento, né? E se não vier, aceitarmos com resignação, buscarmos entender o que aquela experiência tem a nos ensinar, né? E seguirmos em frente, sempre com o nosso olhar espiritual, sabendo que aquilo é temporário, sabendo que aquilo é uma experiência útil, né, para o nosso aprendizado. E encerramos o capítulo. Provavelmente sábado que vem, outro irmão vai estar contribuindo aí com a fraternidade no capítulo 2, no capítulo 33, Curas 2. Agradeço muito a você, Gislene. Acho que talvez só você da fraternidade esteja aí hoje. Eu vi que acho que Betânia saiu. Sim, Ara, pode falar. Você pediu para falar? Longe de querer ensinar, mesmo porque a competência não é minha, mas quando fala nesse processo, eu me sinto na obrigação de repassar algo que aconteceu no nosso grupo certa feita, e eu considero que foi uma guinada definitiva na minha alma, por exemplo. Um momento muito especial que a gente estava vivendo, o Dr. Fritz estava fazendo o trabalho conosco, de orientação no nosso grupo, ele não cortava, ele abria a nossa alma, e a gente com algumas insatisfações, e um dia ele chegou a abrir na reunião e falou conosco uma frase que mudou a minha vida e tem mudado a vida de muitos. Toda insatisfação é capricho. E completou dizendo que Emmanuel dizia que toda debilidade mental, toda doença mental, todo desequilíbrio mental começava numa insatisfação exteriorizada ou interiorizada. Então, quer dizer, toda insatisfação é capricho, você tem o máximo de razão que você pode ter, é capricho, e para o outro lado, ela causa as debilidades mentais e emocionais. Só para não deixar de dizer isso, porque isso mudou tanto a minha vida, a minha alma, que eu fico sentindo na obrigação amorosa de partilhar. Só isso, maravilhoso. E eu quero te cobrar, porque você falou aí que é a primeira vez que a gente participa, a gente não sabia desse trabalho. Oi, Yara, você me perdoa, viu? Eu me lembro há muito tempo quando o Murilo me convidou, né? E o pessoal da Fraternidade Mundo Luz, eles me convidaram para atuar aqui como facilitador dos estudos. Eu me lembro de ter divulgado nos nossos grupos de trabalho, sim, mas já faz muito tempo. E são tantas mensagens, são tantas conversas que a gente se perde, né? Desses estudos. Gislene, a Yara, a Cássia e a Vilma são irmãs muito queridas, trabalham comigo na casa, né, aqui em Matheus Leme. E Yara disse que não pode ensinar, mas é palestrante há 50 anos já, né, Yara? Gratidão, viu, Mas eu Yara? estou muito agradecida de termos podido participar hoje e ficarmos sabendo do trabalho. Deus abençoe. Tem todo sábado, né, Gislene? Eu Isso. contribuo uma vez por mês, eu acho, mais ou menos. E eu vou me comprometer a passar a enviar o link para vocês. Então, a Fraternidade Mundo Luz só agradece, né, Leonardo, pela sua disponibilidade
em nos passar com tanta clareza o estudo. E obrigada, Yara, esse esclarecimento aí que você deu para a gente. É muito bom mesmo. Como que eu falo? É um impulso, né, para a alma, para ajudar a gente aí a pensar melhor em tudo, né? E aí eu posso fazer a prece final? Sim, à vontade, por favor. Agradecemos a espiritualidade amiga pelo estudo de hoje. E possamos sempre estar dispostos e disponíveis a receber tudo que nossos amigos têm para nos oferecer. Ave Maria, de amor e bondade, sê nosso guia na caridade. Cheia de graça, luz e amor, conduz nossas almas ao Redentor. O Senhor é convosco, ó Mãe Puríssima, bendita sois vós, ó Mãe Amantíssima. Bendito é o fruto tão cheio de luz, do vosso ventre nasceu Jesus. Ó Maria, rogai por nós, pois dentre as mulheres bendita sois vós. Que assim seja, graças a Deus. Bom fim de semana a todos. Muito Assim obrigada mais uma seja, vez, graças a Ana. Deus. Qual Eu que que é a agradeço. casa que vocês atuam em Mateus Leme? Estamos no Instituto Ciência e Espiritualidade.